Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia. Oi pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. A gente está começando agora mais um episódio do nosso podcast Tete a Tete, um assunto importante, um assunto cultural, que interessa muita gente, sobretudo aqui da nossa capital São Luís, mas se você não é do Maranhão, também é interessante, porque valoriza a história, valoriza as tradições e também tem muita curiosidade que interessa outras tantas pessoas pelo Brasil. Se você não é do Maranhão e está acompanhando, muito obrigado, continua por aqui que tem história interessante para a gente contar nesse episódio. Vamos estar tete a tete aqui, frente a frente com Hugo Enes, que é historiador, dono da página Minha Velha São Luís, aliás, uma página que eu já sigo há muito tempo, porque traz um resgate histórico, uma valorização de São Luís fora do comum, um trabalho realmente de pesquisa, o que eu quero parabenizar pela primeira vez aqui encontrando você, já sabia da página, mas a gente ainda não se conhecia, e quero parabenizar pelo teu trabalho ali na página, porque a gente tem visto resgate histórico, a gente tem visto um trabalho muito bem feito, não é só jogar a fotografia, não é só jogar aquele registro, mas é uma página que realmente tem um cuidado especial. Obrigado, Olavo. Primeiro, é um prazer estar aqui no programa Tete a Tete, é um prazer te conhecer e obrigado pelos elogios para a página. Maravilha, estou acompanhando lá sempre. Aliás, vocês deram esse avanço, além das postagens, vocês fizeram uma websérie, conta pra gente como é que foi, de onde surgiu essa ideia e o que é ela? Tá certo. A gente criou essa websérie tem mais ou menos 1 ano, então a gente vem há 1 ano trabalhando em cima dela. E o nosso objetivo é contar a história de São Luís por meio de animação. Para começar essa série, a gente selecionou 5 episódios, que são 5 fatos interessantes sobre São Luís, que de forma direta ou indireta tivesse ligado ao cotidiano das pessoas. Uhum. Então, para contar essa série, a gente trouxe, em primeiro lugar, a história de Nilzinho Santos. Muita gente ouve falar sobre ele, né? Principalmente relacionado ao futebol. Você tem jogos no estádio de futebol Nilzinho Santos, mas quem foi ele? Foi um jogador? Foi um político? O que ele foi? Então, a gente traz essa história. Em segundo lugar, também a gente traz a história do hidroavião Sampaio Corrêa, que é o que dá nome ao time de futebol Sampaio Corrêa, que é uma história épica, muito interessante, que aconteceu no começo do século XX, que as pessoas não têm dimensão do quanto foi uma aventura assim colossal. Uhum. 5 homens saírem dos Estados Unidos com destino ao Rio de Janeiro, passando por São Luís. E assim a gente traz essa história com um monte de informação adicional dentro de um dos capítulos. O terceiro episódio é sobre uma tragédia náutica que aconteceu aqui em São Luís, que é a tragédia do Maria Celeste. Aconteceu ali na metade da década de 50. Os mais antigos, eles têm um pouco mais de informação sobre isso, só que a nossa geração já foi desconhecendo. Uhum. E a gente resgata essa história também. Quarto episódio, a gente traz a história do delator de Tiradentes, que é o Joaquim Silvério dos Reis, que ele, quando faz a delação do Tiradentes lá em Minas Gerais, ele, por uma série de situações, inclusive tentativa de homicídio, ele foge de lá, vai para Portugal, e quando ele volta para São Luís, e passa os últimos 10 anos da vida dele aqui, e a gente traz também essa informação. E por último, é um crime desconhecido que aconteceu no começo do século XX, que é o crime do Bazano, um crime que teve muita repercussão na época, muita repercussão aqui em São Luís, muita repercussão no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, Uhum. e que também a gente tem pouco conhecimento. Então, assim, ficou na áurea dos mais antigos esse crime e que, novamente, a nossa geração foi esquecendo com o tempo. Para isso, vocês fazem uma pesquisa intensa, ouvem pessoas, né? Sim, sim. A gente faz pesquisas em jornais da época, na biblioteca pública, no arquivo público. A gente também entrevista os mais antigos para saber as lembranças, né, as memórias que eles têm sobre esses fatos. Algumas a gente confirma, outras a gente corrige, e a gente vai construindo essas histórias. De onde surgiu essa ideia de contar essas histórias? A ideia da história, ela surge a partir da página, né, da Minha Velha São Luís, que a gente já criou ali em 2012, onde inicialmente eram só fotos com algumas informações adicionais, e eu tinha esse desejo de levar, por forma de animação, essas histórias para a tela, porque eu acho uma forma muito democrática, né, é muito lúdica.
Você atende tanto criança, quanto o adulto, quanto a pessoa mais velha, de uma forma simples, objetiva, direta, chamativa. A gente sabe que essa geração mais nova, eles gostam muito desse tipo de material. E a gente trouxe, né, com essa linguagem mais popular, essas histórias da nossa cidade. Oh, maravilha. E eu quero ressaltar a importância desse trabalho, porque ele valoriza, assim como é uma coisa de coerência, porque a página já vem nessa valorização das nossas tradições, da nossa, inclusive, riqueza arquitetônica, né, das construções. Já vi postagem lá sobre a Ponte José Sarney, tem umas fotos muito bacanas que vocês têm esse interesse de ir atrás, de buscar, de trazer pra gente, né, pra gente poder conhecer muita coisa. Daqui a pouco a gente vai ver as fotos, mas antes eu não sei se teria como, antes a gente colocar o perfil deles daqui a pouco pra gente ver. Daqui a pouco a gente vê a página Minha Velha São Luís, né? Pra gente saber. Mas voltando aí pra gente poder entender. Vamos lá pro primeiro episódio. Quero explorar bastante porque é uma história que chama a atenção. O primeiro episódio foi sobre Nhozinho Santos. Correto. Vamos lá pro episódio de Nhozinho Santos. E é tão interessante que eu convido você aí do outro lado para acompanhar um trechinho, tá? Para acompanhar tudo na íntegra, você vai lá nos perfis da Minha Velha São Luís, mas aqui a gente consegue um minutinho para você ver um pouco dessa obra importante para a gente poder conhecer. Vamos ver. Vivia em São Luís um homem que, pelo seu dinamismo, mentalidade modernista e espírito empreendedor, valia por 10 de seus contemporâneos. Muito viajado no estrangeiro, aquele homem era um fascinado pela onda de progresso que avassalou as metrópoles do Velho Mundo, sentindo-se, por isso, tentado e impelido a transportar para o nosso meio as inovações que fossem surgindo, não só para respirar melhores ares, como para modernizar a nossa terra. Ele se chamava Joaquim Moreira Alves dos Santos, que se tornou popularmente conhecido como Nhozinho Santos. Nhozinho Santos, assim como outros membros pertencentes à elite local, realizou seus estudos no continente europeu, formando-se técnico em indústria têxtil na Inglaterra, país considerado exemplo de desenvolvimento econômico mundial. Foi então que, no ano de 1905, Nhozinho começou a introduzir em São Luís duas invenções do outro lado do oceano. A primeira foi o futebol, com a exibição das regras e dos utensílios necessários para a prática do esporte britânico. A segunda invenção moderna que Nhozinho Santos para cá trouxe foi o automóvel. De fabricação francesa, o primeiro carro do Maranhão era da marca Didion Bouton e custou aproximadamente 3 contos de réis. De cor vinho, não tinha para-brisa nem capota. Nele cabiam 4 pessoas e a entrada era pela parte de trás. Ostentava à frente um grande farol e 2 faroletes. O primeiro funcionava a carbureto e os restantes, bem como um outro farolete traseiro, funcionavam a querosene. Quando chegou a São Luís, foi recebido por uma... Muito bacana, mas vai ficar aí para quem for lá na página assistir completa essa história. Que história interessante. Nhozinho Santos, que a gente ficava se perguntando, meu Deus, quem foi Nhozinho Santos para receber o nome do estádio municipal aqui, né? A gente já está aí sabendo a história mais ou menos e se aprofundar lá na página Minha Velha São Luís. Que bacana. De onde surgiu essa ideia de trazer essa informação, Hugo? A ideia ela surge a partir da minha monografia. Eu trabalhei sobre a fábrica Santa Isabel, que fica ali no canto da Fabril. E o Nhozinho Santos foi um dos proprietários da fábrica. E aí, estudando sobre a fábrica, estudando sobre ele, eu fui percebendo que ele estava envolvido em uma série de novidades na cidade. Uma delas é a introdução do primeiro carro, né, do Maranhão, que foi ele que trouxe, ainda muito jovem, para cá. E o impacto que esse carro trouxe para São Luís na época. Era uma cidade pacata, paralelepípedo, o transporte era feito basicamente por tração animal. E aí vem pela primeira vez um carro, né? um veículo, um automóvel que se mexe a partir de um motor. Então foi muito impactante para São Luís de 100 e poucos anos atrás. Além disso, ele estudou na Inglaterra. E aí ele teve contato com o futebol, que era um esporte elitizado, e ele traz para São Luís o futebol, com todos os utensílios que eram necessários. Está completamente ligado ao esporte. Completamente ligado ao esporte. Então ele traz a bola, ele traz a chuteira, ele traz os equipamentos de proteção.
e faz com que a elite daqui também participe desse esporte. Uhum. Porque era um esporte tal como hoje é o tênis, mais ou menos, era o futebol na época. Então, assim, era só a elite que praticava. E ele faz o primeiro campo de futebol de São Luís, que é onde hoje é o SEGEL. Uhum. O SEGEL, aquela Igreja Universal e parte do Ministério da Fazenda. Sim. O primeiro estádio de futebol foi ali. E aí esse estádio ele foi desativado de forma definitiva nos anos 70. Mas o primeiro foi ali. Não tem nada mais ali, né? Do estádio, não. Do estádio, não, Do é. estádio, não. Do estádio, Olha, não. tem algum registro fotográfico, não? Temos sim. Tem, né? Temos, inclusive, registro da primeira partida. Olha, é verdade, meu Já, Deus. sim. Tá na página. Tá na página também. Convido aí quem tiver curiosidade em olhar como foi essa primeira partida. Tá lá na página da Minha Velha São Luís. Olha, maravilha. Meu Deus, que riqueza. Sim. E eu, por exemplo, assim, sinceramente, muita coisa eu não sabia de Nhozinho Santos, né? Desses detalhes aí dessa história. Era maranhense? Ele era maranhense daqui de São Luís. O pai dele era português, dono da fábrica, e ele, sendo já um membro da elite, estuda na Inglaterra, volta para São Luís e comanda a fábrica do pai. O Nhozinho Santos foi batizado quando com o nome dele? O nome dele, boa pergunta, Olavo. O nome dele é Joaquim Moreira Alves dos Santos. Uhum. Então, como a gente está vindo de uma sociedade que está saindo da escravidão, era muito comum você chamar o senhor de Nhô. E ele, como filho do Nhô, era o Nhozinho Santos. E nisso ficou o apelido. Mas o nome dele mesmo é Joaquim Moreira Alves dos Santos. Aí, após sua morte, o estádio Presidente Dutra. Isso. Aqui em São Luís. Isso. Que era o nome do Nhozinho Santos. Nhozinho Santos, isso. Caramba, eu não sabia. Foi. Quando o estádio Presidente Dutra é inaugurado, em 1950, ele passa pouco tempo com esse nome, porque no ano seguinte o Nhozinho Santos morre. Uhum. E aí, como forma de homenageá-lo, a Câmara Municipal resolveu mudar o nome do estádio para o nome da pessoa que introduziu o esporte aqui em São Luís. Poxa, que é o Nhozinho Santos. Que o história, Santos. Hein? Ainda tem familiares dele aqui? Aqui não, mas ainda tem muito no Rio de Janeiro. Né? Na região de Copacabana ainda tem alguns. Olha só. Tá aqui, Minha Velha São Luís, a série disponível, essa história do Nhozinho Santos lá na página deles. Isso. O próximo episódio é o do Sampaio Corrêa. É o do Sampaio Corrêa. Aí é uma imagem do Nhozinho Santos sentado aqui, mais idoso. Esse senhor ali é o Nhozinho Santos. É o Nhozinho Santos, exato. E além de trazer o primeiro carro, além de trazer o futebol, ele também foi responsável por duas outras novidades. Uhum. E aí eu convido o público também para assistir o episódio. Pronto. Porque assim, são duas coisas muito interessantes. Pronto, vamos preparar. E essa imagem é o quê? Esse aí é só parte de um frame que ele mandou do crime. Então acho que não seria interessante agora. Tá, então pronto. Aliás, eu tô bagunçando a vida aqui do nosso editor, o Anderson. Tô só fazendo uma salada, mas é assim mesmo. Vamos preparar aí, Anderson, o vídeo do Sampaio Corrêa pra gente poder acompanhar. Já a gente volta. Olha que bacana a gente trazer um trechinho pra você pra aguçar a curiosidade lá na Minha Velha São Luís. Olha só. Conhecido no mundo do futebol, o time maranhense Sampaio Corrêa arrasta multidões para o Estádio Castelão para acompanhar os jogos dos campeonatos maranhense e brasileiro. O clube foi fundado em 25 de março de 1923 por um grupo de jovens na região central de São Luís. Mas de onde surgiu o nome Sampaio Corrêa? O começo do século XX foi marcado por grandes e importantes inovações na história da humanidade, como, por exemplo, o primeiro voo público de uma aeronave, o 14 bis de Santos Dumont. Após o sucesso do voo do brasileiro, outros tipos de máquinas foram criadas, alçando voos mais longos. Assim, no ano de 1922, e nesse contexto de aventuras e pioneirismos, foi criado o Rage New York, Rio de Janeiro, com o objetivo de realizar. Que bacana, hein? E aí muita gente questiona, diz assim, meu sobrenome é Sampaio, né? O povo me chama, Sampaio Corrêa, não sei o quê. E aí tem gente que fica assim, eu, por exemplo, eu não sei de onde vem o meu sobrenome Sampaio. Não sei mesmo. Sei que tem um núcleo da minha família, dos meus antecedentes no Ceará, mas eu não sei se tem relação. Eu nunca soube a história real do Sampaio Corrêa, como você foi buscar lá. Então, por que Sampaio Corrêa? Sampaio Corrêa
é uma homenagem ao hidroavião que passou aqui em São Luís no começo da década de 20. Olha. A gente está ali num período onde as pessoas estão testando as máquinas, né? O avião foi criado ali no começo do século, então eles estão explorando cada vez mais esses veículos que conseguem voar. Então, qual a distância que um avião consegue? Então, quem foi o primeiro a cruzar os Estados Unidos? Quem foi o primeiro a sair dos Estados Unidos com direção à Europa? Quem saiu da Europa em direção à África? Então, nesse contexto de quem vai ser o primeiro, eles fizeram um raid, que era o nome da época, para qual vai ser o primeiro hidroavião que vai cruzar o continente americano. E aí, o Sampaio Corrêa, que era um senador do Rio de Janeiro e presidente do Aeroclube do Brasil, ele apoia o projeto lá nos Estados Unidos, e aí ele é batizado com o nome do hidroavião, Sampaio Corrêa. Eles fazem o primeiro acaba pegando fogo em Cuba, e aí eles compram um segundo hidroavião, e esse segundo hidroavião consegue chegar ao Brasil. Eles fizeram uma estimativa de chegar em, no máximo, 1 mês, só que assim, foram tantas intercorrências nesse percurso que foram 5 meses de viagem. Então, assim, teve muito problema, assim, foi considerado uma verdadeira insanidade, mas eles conseguiram. O Guaí passou ali, que foi fundado por um grupo de jovens em 1923. Isso. Há 102 anos. 102 anos, exato. A passagem do hidroavião aqui em São Luís, ela foi tão impactante que meses depois, um grupo de jovens do centro de São Luís resolve fundar o time de futebol, que inicialmente tinha o nome de Sampaio Corrêa Futebol 2, Sampaio Corrêa 2 Futebol Clube. E aí depois o 2 é tirado do time, fica só Sampaio Corrêa Futebol Clube. Mas por que 2? Porque o nome do hidroavião era Sampaio Corrêa 2. Como o primeiro pegou fogo, eles fizeram o segundo, Sampaio Corrêa 2. Olha, e tem várias curiosidades sobre a história, né, desse avião, né, e sobre a história do surgimento aí do Sampaio Corrêa. Recortes de jornal. Que trabalho, um trabalhão, hein, Hugo? Um trabalhão. A gente fez muita pesquisa em jornal, não só do Maranhão, mas jornais também do Rio de Janeiro e de outros estados em que o hidroavião também passou. Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia. José Matoso de Sampaio Corrêa. Exato. Aí. Ele nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, se tornou professor, se tornou político lá. E, como eu disse, ele era presidente do Aeroclube do Brasil, por isso que ele financiou o projeto. Volta lá para a página, a gente está aqui navegando na página do Minha Velha São Luís, onde tem todos os episódios no Instagram e nas demais redes sociais. Olha aí, ó. Exato. O episódio 1, o episódio 2 do Sampaio Corrêa, aí tem o episódio da Maria Celeste, também está lá disponível, esse episódio. Esse episódio conta a história dela, quem foi ela? Maria Celeste foi uma embarcação que saiu de São Paulo em 1954 em direção a São Luís. Ele trazia uma série de combustíveis para cá. Olha o coreto! Exatamente. Só que aconteceu uma tragédia. Quando eles estavam perto de atracar aqui em São Luís, a embarcação pegou fogo. Eles tinham uma série de inflamáveis, mais de 2.000 tamboretes. E aí teve esse problema que gerou uma grande explosão. E aí 17 pessoas acabaram morrendo. Então, assim, boa parte de São Luís foi ali para perto daqueles coretos que você observou. E, infelizmente, acompanhou essa tragédia, porque eram várias explosões, então as pessoas eram jogadas pelo ar. Algumas pessoas que tentavam nadar, os tonéis de combustível caíam em cima delas. Então, assim, houve uma verdadeira comoção na cidade. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia que eu costumo chamar de a maior tragédia náutica do Maranhão. Olha. Mar em chamas, né? Mar em chamas. Inclusive, um dos sobreviventes dessa tragédia é o mestre Apolônio. Sério? Sério, é o mestre Apolônio, que ele dá alguns depoimentos, não na série, mas em outros documentários, sobre o episódio, onde que ele estava quando ocorreu essa explosão, como ele se salvou. Então, assim, mexeu muito com São Luís na época. Tanto que também a Companhia Barrica, ela fez uma música chamada Clareou o Terreiro, onde ela traz, no final da música, a tragédia de Maria Celeste. Então ela fala, e Maria Celeste nas águas a queimar. Então, às vezes a pessoa canta e não sabe qual é a referência. E a referência é essa tragédia que aconteceu aqui em 1954. Olha, gente, tá aí que eu não sabia. Houve uma comoção imensa, partidas de futebol, inclusive do Motoclube, Sampaio, foram realizadas para que fundos fossem levantados para os sobreviventes.
A maioria das pessoas que sofreu esses danos dessas queimaduras eram os estivadores, que eram pessoas pobres que trabalhavam ali, então, que ficaram impossibilitadas de trabalhar. Então, assim, a comunidade se juntou e arrecadou dinheiro, arrecadou alimentos para que eles pudessem se restabelecer. E aí, ó, a gente dá para ter noção com essa... Eu adorei a parte gráfica, a arte feito muito bacana, a narração contando todas esses detalhes aí. Que legal, viu? Realmente um registro importante. Gostei demais. Você quer assistir? Ficou curioso também? Corre lá na página para você assistir antes. Termina aqui de assistir o episódio. Daqui a pouco você vai lá, vai ver os detalhes. Vamos para a próxima aí. Navegando. Olha aí, olha o casarão. Depois a gente tem o 4, que é lá em cima, que é um delator. É isso. Pronto. Esse aí conta a história de quê? Esse quarto episódio, que a gente intitulou de Um Delator em Terras Maranhenses, conta a história de Joaquim Silvério dos Reis. E quem foi Joaquim Silvério dos Reis? Ele foi o responsável por delatar Tiradentes, lá em Minas Gerais, no final do século XVIII. E aí o que poucas pessoas sabem é que depois dessa delação ele passou a ser odiado lá em Minas Gerais. Ele sofreu inclusive tentativas de assassinato. E ele vai para Portugal. Ele era português, ele retorna para Portugal. Mas anos depois ele volta para o Brasil. E ele volta para onde? Ele volta para um lugar onde ele poderia ser acolhido. E qual cidade brasileira onde ele seria melhor acolhido? Era São Luís, que era uma cidade intrinsecamente ligada à cultura portuguesa. Tanto que o Maranhão e São Luís são os lugares que mais demoram para aderir à causa da independência nacional. O Brasil se torna independente em 22, o Maranhão só se torna independente em 23, né, aderindo ao Brasil e rompendo com Portugal. Então ele veio para cá porque para cá ele não seria considerado um traidor, ele seria considerado um herói. Alguém lá em Minas Gerais, um grupo, se levantou contra a coroa portuguesa e ele delatou esses inconfidentes. Então, aqui no Maranhão, ele é um herói. Ele está em apoio a Portugal. Então, ele passa os últimos 10 anos da vida dele aqui ele recebe condecorações, e aqui ele morre. Tem filhos, inclusive, aqui em São Luís. Que coisa, né? Agora, Hugo, eu imagino que a realização dessa série, dessa websérie, e a própria página Minha Velha São Luís, deve ser como uma realização profissional para você, né? Como historiador. Bastante. Eu tenho muito prazer em contar as poucas histórias que eu sei. Eu sei que há outros métodos também de se contar história. A gente conta a história por meio de livro. Mas eu acho que também, para mim, é uma realização pessoal trazer de uma outra forma, de uma outra maneira, de uma forma democrática. A gente adulto consegue entender perfeitamente a informação que a gente passou, mas uma criança também. Então eu acho que a gente ainda tinha uma certa deficiência em contar essa história de uma forma mais lúdica. E eu acho que eu fiz aqui a minha pequena contribuição, juntamente com o Edísio, que é o roteirista, que vale uma menção aqui para ele. A Ana Valéria, que fez essa arte aí, que é maravilhosa. A Mila Simões, que é uma cantora daqui também. Maravilhosa. E ela que é responsável pela narração. A Angelina Freitas, que faz o trabalho de Libras, porque a gente teve essa preocupação em deixar o mais democrático possível. Acessível. A Angelina também é uma querida. É uma querida. A gente fez uma trilha sonora para cada um dos episódios, que foi o André Wilker, que também é um profissional daqui, que fez essa série. Então, assim, é uma realização pessoal e uma realização profissional muito grande, sabe? Eu vejo que qualquer pessoa hoje vai entender o que foi que aconteceu aqui em São Luís, sabe? Vai poder contar, passar perto da igreja de São João e dizer, olha, quem está sepultado aqui é o traidor de Tiradentes. É passar pelo estádio de Nilzinho Santos, e Nilzinho Santos foi a pessoa responsável por introduzir o esporte aqui em São Luís. É dizer, quando passar ali pela beira-mar, dizer assim, olha, nos anos 50 teve uma tragédia, por isso que a Companhia Barrica trouxe aquela música que conta esse trecho. Então, assim, para mim é uma realização pessoal e profissional. Ah, bacana. E eu adorei trazer esse vídeo, um pouco da sua página. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco mais da página. Mas antes dá pra gente fazer o nosso merchan, né, Anderson? Pra gente só encaminhar aqui pro final do nosso episódio. É bom esse negócio de fazer internet, porque a gente não tem frescura. Eu falei agora há pouco, mas a gente não tem aquela coisa assim de, né, a televisão tem né, a gente tem que fazer bonitinho e tal, mas a internet a gente vai assim comentando, a gente vai falando, não tem muito milindre, não tem muita coisa. A gente faz agora o nosso
o nosso merchan, o Anderson. Pronto, vamos chamar aqui o nosso De Paula Estofados, que você sabe que é uma loja de fábrica que oferece os melhores estofados para você, sofás, puffs, poltronas, tem mantas também para fazer aquela incrementada aí no seu ambiente. Você pode comprar levar para sua casa, o sofá, tudo que eles têm lá disponível, mas também pode fazer a sua encomenda. Você pode fazer um pedido se você quer um sofá de outra cor, de outro modelo, do jeito que você está pensando aí, eles vão fazer e vão te entregar em até 7 dias. Feito e tudo muito de qualidade, espuma D33, madeira eucalipto, você vai receber de altíssima qualidade, tem garantia de 1 ano e você pode pagar em até 12 vezes sem juros. Tem desconto especial para quem está assistindo o nosso Tete a Tete, só dizer que é nosso telespectador, nosso espectador, internauta aqui do nosso podcast, que eles vão fazer aquele desconto especial para você. De Paula Estofados em 2 lojas, na Coab e também no Renascença, em especial no Renascença, onde tem ambientes montados, para você já ver como é que vai ficar o seu ambiente, a sua casa, tá bom? Dá uma passada lá e também segue no Instagram, @depaulaestofados, depaula_estofados. Dá um alô também para os nossos parceiraços, Mãos à Obra, que é a construção, para quem você vai construir, reformar e vai querer profissionais maravilhosos para fazer isso para você. Tá aqui, só entrar em contato com o pessoal 982630896. Quem também tá com a gente? Santins Barbearia. Ó, meu cabelo como tá bem cortado. Pois é, são parceiraços. Estou sempre lá fazendo esse atendimento e aí eu fico, sabe, relaxando, porque tem uma cadeira especial que é gratuito, enquanto a gente está esperando, tem um atendimento maravilhoso, aquele brinde que é cappuccino, sei lá, limonada, tem tudo lá que é incluso, e para quem bebe, não bebo, mas tem uma cerveja também, a primeira cerveja grátis, para quem estiver lá na Barbearia Santins. Overcome Suplementos para dar aquele gás no treino e ficar monstro. Eu tô no projeto Monstro tô no projeto Monstro 2025, Vitão, valeu. E aí eu tô empolgado, porque lá a gente encontra tudo, tá? É isso, né? Só, por enquanto, depois vem mais. Ó, vamos lá, Hugo, tô encerrando aqui a nossa participação, o nosso episódio tão bacana. Eu fico muito feliz em abrir espaço para projetos tão legais, para você que tem essa página que eu já falei mais uma vez e volto a dizer que eu admiro esse trabalho muito profissional de trazer essas informações para a gente e a gente viaja no tempo. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada aí só fazer um geralzão aí na conta no Instagram, lá o perfil do Minha Velha São Luís, que, aliás, acho que praticamente todos os colegas que eu vejo assim, jornalistas, seguem a página, Sim, né? Eu já vi Giovanni Spinucci curtir, já vi vários outros colegas curtindo a página lá, que é maravilhosa, é uma viagem no tempo. Tem aí a página? Ah, tá bom, pronto. Então, Hugo, briga. Tá com o quê? Ah, então tá bom. A gente espera. Enquanto a gente espera, a gente vai vendo aí a imagem. Esse aí é o hidroavião. É hidroavião. Né? Pronto, tá aí. Que bacana, que legal. Gostei muito. Para finalizar, o Instagram da Minha Velha São Luís. Tá aí, ó. Olha aqui, ó. Quem tá seguindo. Ó, eu lá. Tá vendo? Aí, ó, se você quiser dar uma olhada lá, tá lá o pessoal com esse trabalho muito legal. Eu faço questão Ó, a ponte que eu falei, ó. A ponte José Sarney, que é uma importante ligação que é da década de 60? É do comecinho dos anos 70. Comecinho dos anos 70. Isso, Foi feito pelo Sarney mesmo? Pelo Sarney. Foi, né? Pronto, é tanto que recebeu o nome dele, né? Exato. Que importante ligação. Bacana demais. Quer viajar no tempo? Quer passear? Então, vai lá na página Minha Velha São Luís. A gente vai colocar também aqui do lado, aqui embaixo a descrição para você. Olha as viaturas. As viaturas eram Fuscas. Exato. Os bandidos de antigamente, será que não corriam tanto? Porque Fusca tinha que alcançar. Olha ali, a construção do elevado da Coama. Eu lembro que eu era criança, eu vinha aqui em São Luís, eu sou de Presidente Dutra. Eu vinha, olha aí, ó, o elevado da Coama, não é isso aí? Esse é a rotatória da Coab. Ah, da Coab. Não, mas lá em cima tem os pilares da Coama. Mais pra cima. Aqui, ó, aqui, esse aqui da Coama, ó, esse aqui. Isso. Olha aí, ó, foi feito no governo Rosiana. Eu lembro, cara, isso aí pra mim é uma memória afetiva, porque eu lembro que eu vinha pra São Luís, esse negócio, se eu não me engano, foi em 97. Isso, 97, 98, por aí. Eu era criança, 97? Tu? Não, eu não era criança não, que eu sou de 83, 93 eu tinha 10, não, eu era adolescente.
Tá aí, ó. Meu Deus, que memória, hein? Eu ainda lembro também do engarrafamento que tinha nessa obra aí. Eu lembro de uma tia minha, tia Meire, que ela morava aqui em São Luís, e a gente sempre passava por aí tipo, tinha recém-inaugurada, vamos passar por cima, era assim, uma diversão. A Rua Grande, antiga. Rua Grande. Olha, gente que, tenho certeza que muita gente dessa daí já morreu. Eu penso isso quando eu olho foto antiga. Eu digo, meu Deus, quantas pessoas dessa aí já morreram, né? Sobe mais um pouco. Esse é agora, da Forquilha, da Coab. Forquilha Coab. Isso. Eu também faço desafios, essa fotinha aqui mais em cima. Essa aqui, ó, do canto. Essa aí eu sei por causa daquela... Aqui é a caixa d'água, ó. Aqui é a caixa d'água. Da onde? Esse aí não tinha o viaduto do chá ou do café? Do trabalhador. Do trabalhador, aliás. Exato. Uhum. Tá. Não é do São Francisco, não. Aí é do Calhau, onde tem a Casa do Trabalhador, Isso. Tem a antiga Dalcar. Olha, gente do céu. E aí eu também adoro quando eu posto Agência essas fotos, do Bem. As pessoas vão comentando embaixo, falando suas lembranças da época. Antiga Lusitana. Nossa. Tinha ali também a Thelma. Quem é Thelma? Thelma era a companhia, né, de telecomunicações do Maranhão. Da Thelma. Ó a Thelma. A Thelma lá. Gente, essa imagem é nostalgia pura. Sesc aqui nos anos 70. Uhum. A Igreja do Carmo. Do Carmo. Esse aí quanto? Essa foto acho que é dos anos 50. Eu fiz um comparativo da foto da época de uma foto atual. Agora, como tá lá. Ficou um espetáculo, né? Essa reforma que fizeram ali. A revitalização ficou muito boa. Muito boa. Eu lembro que quando entregou, eu estava fazendo ao vivo pro Bom Dia Mirante, aí eu fui fazendo um dia, não exatamente na entrega. Uhum. E aí eu digo, gente, eu tô me sentindo aqui numa novela das 6 da Globo, que ficou muito cenário de novela, né? O que é isso aí? É um ônibus antigo da linha de Ribamar, ainda. Eu não lembro se é essa da TCM. Eu lembro da TCM que atendia muito com a Track, não é? TCM. Como eu morei no interior nessa época, eu não tenho muita memória desse, mas realmente tinha ônibus bem... Essa foto aqui foi muito impactante. Essa aí? Porque as pessoas não sabiam, na verdade, que a praça que está aqui embaixo, pode trazer aqui para baixo, ó, onde hoje é ali a Benedito Leite, parte dela era uma rua. Uma rua descendo que chega ali a Rua do Giz. Tá aí. Olha, que eu não sabia. Então era uma continuidade. E tinha essa parte ali, ó, que foi destruída, né? Aquele... Que não havia, o coreto era ali, né? Isso. Menor, mas tinha aquela mureta ali, não é mureta, aquela grade que foi... Poxa, ó aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. E a rua seria essa. Isso, que acompanha a e Rua aqui do Giz. Que era meio que um calçadão do Palácio do Comércio. Palácio do Comércio, correto. Cara, eu não sabia. E o que? Essa mudança foi o quê? 1900 e... Já foi no século XX, já. Nossa. Século XX. Poxa. Aqui também é uma foto que muito impactante para mim, que é essa bem daqui. E por quê? Porque é o aterro do Bacanga. Então as pessoas às vezes não 74, se dão conta, né? De que o que é o aterro do Bacanga foi quando o rio Bacanga ele foi aterrado. Então aqui a gente tem a dimensão de até onde o rio chegava. Tem alguns navios que estão tragando, jogando a areia aí na época. Onde está aqui a igreja do Desterro. Olha quão pé era do rio. Meu Deus, era muito pé. Agora sim, você vê que nessa região, Hugo, hoje em dia chove e às vezes tem lua. Exato. Que ali alaga, né? Tem uma lua de... Esqueci o nome da lua. Que é... mas tem um negócio de lua no... rapaz, eu esqueci. Tem um negócio que quando a maré aumenta... Maré de Cisija. Sim. Né? Aí ali alaga tudo. Essa é uma das explicações. Ali era o caminho natural. Olha lá, volta lá. Aquilo ali eu lembro. Ó, esse relógio ali, ó, que foi colocado pela Globo no país inteiro para contar os dias dos 500 anos do Brasil. Lembra? Não lembra? Não, ele era bebezinho. Sim. Foi mesmo. Ele fez uma partida 10 gols. Poxa. Pereira, Astro do Motoclube. E esse relógio, quem mora aqui em São Luís, quer dizer, quem veio aqui nessa época, acho que passou um ano, não foi? Mais de um ano. Mais de um ano. 600 dias, foram 2 anos. De 98 a 2000. Isso. E aí contava a chegada dos anos 2000, né?
foi um design feito pelo Hans Donner. Hans Donner é aquele que fazia as vinhetas da Globo, fazia muita coisa bonita, né, naquela época, a plástica da emissora, aquelas coisas que marcaram bastante. A igreja de Ribamar, ônibus antigo. Eita. Passeio, praia, visitas presidenciais que foram feitas a São Luís. Esse aqui, quando eu cheguei para morar em São Luís, era esses ônibus ainda. Que eles tinham, se eu não me engano, o Ema e Paz era assim. O Ema e Paz, né? Sim. Tinha uma música também no ônibus. Era? Tinha um som no ônibus. Colocava geralmente os programas do Estênio Ó, Kawasaki. aqui, ó, pra finalizar, vamos ver essa casa aqui. Esse aqui é um palácio, um palácio não, é aquela casa que fica ao lado do Ministério da Fazenda. Exato. E olha como ela é interessante. Olha como ela é. só. Quem morou nessa casa aqui, que foi inclusive, ela veio pré-moldada da Inglaterra para São Luís. Sério? Então, aqui ela foi montada. Ela veio pré-moldada de lá. Ela ficava na frente da fábrica de Nilzinho Santos. Então, Nilzinho Santos morou nessa casa. Nossa. Depois, quando a fábrica foi vendida para a família Bud, ela passou a ser propriedade da família Bud. E após a falência da fábrica, ela ficou para o governo como forma de dívida, né, de pagamento de dívidas. Infelizmente, Governo federal. Isso, ela vem se deteriorando. Completamente. Sim. Né? É uma casa centenária, lindíssima. Linda. Estética inglesa, como eu disse, ela veio pré-moldada da Inglaterra para cá e aqui ela só foi montada. Agora, Hugo, a gente vê, por exemplo, que deve ter tido alteração logo depois, antes dela cair nesse descaso total, porque tem assim, diferenças de tijolos, né? Será que ela sofreu algum tipo de reforma? Porque aqui a gente vê, é o concreto, né? Uhum. Aí tem esse tijolo e tem aquele outro ali também. E a foto anterior, volta aí, ó, como ela era, ela tem algumas mudanças sutis, né? Então, ela sofreu alguma reforma, né? Já nessa época, porque não tinha essa coisa de tombamento, essa coisa muito de preservação. Mas ainda assim, é praticamente do jeito que foi montada. Do jeito que foi montada. Essas intervenções que eles fizeram ali, como a gente pode perceber, já me parecem intervenções feitas para que a casa não caia. Uhum. Então, assim, a gente está nesse sofrimento de esperar que essa casa não caia, né? Então a gente pede sempre que alguém que consiga fazer essa intervenção faça, que é o governo. Eu tenho muito temor que essa casa caia, ela tem muita história. Eu acho que não dura muito tempo, não. Infelizmente. Porque é uma construção, né? Se você não tem uma base, você não tem uma manutenção, a consequência é cair. Infelizmente eu falo isso e falo também dos demais casarões. Tem casarões lindos, mas que estão deteriorados e não vão durar mais 100 anos. Nunca, não vai chegar a isso, infelizmente. Isso é o quê? Obra da prefeitura. Trabalho e honestidade, já sei, era Jackson Lago. Onde é isso ali, hein? Esse aqui é na região da Praça João Lisboa, que é a Rua de Nazaré. Aqui era a central da Caixa Econômica. Correto. Correto. Isso aqui foi revitalizado um dia desses. Isso. Como é que é o nome desse vão? A outra parte é a Rua de Nazaré. Rua de Nazaré, mas acho que tem algum nome chamado Largo não sei do quê. Que bacana, que viagem. Hugo, eu quero que você venha depois para a gente fazer mais uma viagem dessa. Muito legal, adorei. Muito, muito bom. Eu agradeço a oportunidade. Aproveitando essa imagem, já que a gente falou do delator de Tiradentes, em qual casa ele residiu? Ele residiu na Rua da Estrela, e é nessa casa onde a seta está apontando. E aí eu vou pedir que passe para outra imagem. Essa casa caiu e hoje ela é a Praça do Reggae, do lado do Museu do Reggae. Então, às vezes, as pessoas se perguntam, tem uma praça aqui. Mas essa praça ela só foi construída porque os casarões que existiam ali caíram. Não, peraí. Tu acredita que quando eu passei, não tem um mês que eu passei por aí? Não, tem menos. Eu fiquei imaginando, eu digo, esse vão... Me veio essa ideia de que ali pudesse realmente ter casa, porque é isso que eu estou dizendo. Se você não tem manutenção, se você não tem essa preservação, a tendência é cair. Olha essa aqui, ó. Olha a situação dessa casa. Aqui tem o museu da gastronomia, não é não? Correto. E ali ao lado da casa, olha aí, caiu. Dois imóveis que a gente perdeu e em um deles residiu o Joaquim Silvério dos Reis. E aqui ao fundo é esse prédio aqui. Nossa, meu Deus. Hugo, meu Deus, que episódio maravilhoso. Obrigado pelo material, pelas informações, porque é alguém realmente que está por dentro, é alguém que está dedicado a trazer essas imagens e essas informações, manter viva a memória. Muito, muito, muito obrigado. Adorei. Olavo, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre a história de São Luís, falar um pouco mais sobre o projeto e falar um pouco mais sobre a página.
Então agradeço e já aceito o convite para próximas gravações Pronto, também. vamos sim, porque tem muita coisa para mostrar, né? Muita coisa boa. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Deixa eu me despedir já com gosto de quero mais, porque eu vou chamar o Hugo aqui outras vezes para a gente dar um mergulho aí, visitar o passado de São Luís. Eu passo pelos casarões, eu fico imaginando, meu Deus, quem deve ter morado aqui? Como era o estilo de vida das pessoas? E aí eu tenho vontade de entrar num casarão desse. Obviamente eu não vou invadir, porque tá a maioria fechada, né, com a porta fechada, outros com moradores de rua, pessoal usando droga, infelizmente, lá dentro, se dominaram, se apropriaram, enfim. E outros são de pessoas que ainda estão morando por lá. Não posso também chegar, tô chegando invadindo. Não posso. Mas a vontade é de visitar um casarão desse e viajar na memória do que ele representa, de pessoas que moraram ali. Muito bom. Obrigado pela audiência, já vai curtindo, comentando, compartilhando, para o YouTube entender que esse é um conteúdo importante, relevante. Também compartilha com uma pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo. Obrigado, a gente se encontra no próximo episódio. Estão aqui opções de episódios para você viajar aqui no nosso Tete a Tete. A gente volta em outro episódio em breve. Tchau, tchau, fica com Deus.